É isso. Bom, ao longo da semana, nos últimos dias, foram sendo publicadas pesquisas, né, a última delas da Quest, e na própria imprensa alternativa, na imprensa de esquerda, assim como na imprensa direitista, começou um debate sobre o significado dessas pesquisas, que, em geral, né, apontaram uma queda na avaliação do governo Lula. Né? Bom, aqui é importante destacar o seguinte: a imprensa capitalista procurou, obviamente, primeiro a gente sabe, vamos relativizar as pesquisas, dizer claramente que nós não confiamos nas pesquisas, não damos um crédito absoluto de maneira nenhuma às pesquisas, né? E destacar aqui, obviamente, a análise das pesquisas feitas pela imprensa capitalista diz respeito aos interesses da própria imprensa capitalista, que é um partido, né? O partido da imprensa golpista. Bom, pois bem, o partido da imprensa golpista, quem assistiu aí à Rede Globo, né, aos canais de TV, também a imprensa escrita, a Folha, o Estadão, nos últimos dias, viu a imprensa analisar o seguinte: por que o Lula teve queda na avaliação em relação às pesquisas anteriores? A explicação veio rápida. Foi porque o Lula apoiou a Palestina. Né? Tem o que está escrito aí dá livros, de tanta coisa que se escreveu sobre isso, né? Ou horas de vídeos, de áudios, etc. E tal. Logicamente que é uma análise cretina, né? Isso, inclusive, acontece no momento em que o presidente, o Lula, né, o apoio à Palestina tem sido um dos pontos fortes do presidente Lula, em que a avaliação, né, outras pesquisas mostraram que se no começo dos ataques criminosos de Israel contra o povo palestino havia um apoio forçado pela imprensa, pela campanha da imprensa capitalista que tentava apresentar que Israel estava só se defendendo contra os malvados do Hamas, né, que tinham ido lá atacar Israel, que há 75 anos invadiu e vem invadindo cada vez mais o território do povo palestino, matando os palestinos, torturando os palestinos, né, mantendo os palestinos em um campo de concentração. E os palestinos teriam que aceitar como escravos que agradecem aos seus senhores. Muito obrigado pela escravidão. Muito obrigado por me chicotear. Muito obrigado por me deixar passar fome. Bom, essa versão fantasiosa foi sendo desmascarada cada vez mais. Bom, e o presidente Lula teve um pronunciamento muito importante, né? E cujo apoio, não só no país, como em nível internacional, vem crescendo enormemente. Então, a gente queria entrar, eu acho que a fala do Requião ela é bem interessante para explicar, pelo menos parcialmente, né? O governo Lula não é um governo, não consegue adotar medidas profundas que o diferenciem profundamente da política dos setores de direita, dos setores da frente ampla, que integram o governo, sabotam o governo, defendem abertamente a política de cerco ao governo Lula, que existe por parte da burguesia, que existe por parte desse Congresso Nacional ultra-reacionário e de toda a direita golpista que continua dominando todas as instituições do país. Mas aí a gente tem uma foto aqui, né, que é bem exemplar para entender como é que influencia de fato no pensamento popular, né, que é o preço dos alimentos, tem a ver com preço. Eu fui, essa semana passada, fui fazer compra e eu não paguei R$ 38,90 no pacote do arroz, mas paguei quase, era 37 e não sei o quê, no Carrefour, R$ 38, o preço no supermercado aqui perto da minha casa. Né? É esse aí o motivo, é um dos motivos, né? Porque por detrás de toda a propaganda, os alimentos estão em alta, né? Enquanto o governo comemora o aumento da exportação, mas o povo não ganhou nada com essa exportação. O povo ganhou que os alimentos ficaram mais caros dentro do país. Né? O governo comemora
os acertos com o Congresso Nacional para conter o déficit público, a chamada política fiscal, né, do déficit zero. Mas o que o povo ganha com isso? Quando a gente tem no Brasil, hoje, essa semana mesmo, mais de 1,5 milhão de pessoas com dengue e o sistema público de saúde, mais uma vez, está mostrando a sua falência por conta da política de destruição da saúde, da educação, de tudo que é público no país, por parte da direita, particularmente nos últimos anos de regime golpista. Então, Lula, é o arroz, Lula. É a saúde. E o pessoal está com dengue, vai no hospital e não consegue ficar horas para ser atendido. Né? Aqui mesmo, eu tenho o caso de uma pessoa aqui da minha família, aqui próxima, e ficou 3 dias internado no hospital. Mas sabe como ela ficou internada? Numa cadeira no hospital. Porque ela tinha que ficar em tratamento no hospital, mas não tinha leito no hospital público. Aqui em São Paulo. Não é lá no interior de Roraima, não, em São Paulo. Ficou 3 dias numa cadeira. Não tinha quarto, não tinha leito. Né? E a cadeira ainda estava quebrada, nem reclinava. Imagina, essa é a situação. Essa a realidade, né? Não a realidade fantasiosa, que a responsabilidade, obviamente, não é do governo Lula exclusivamente, mas é a conciliação com os responsáveis por essa política, é aceitar a política sem luta, sem enfrentamento, né? O cerco que o Congresso Nacional faz ao governo, com certeza tem um monte de emenda parlamentar na área da saúde. E o governo Lula fez o acordo, aí vai ter que cumprir todas, dar dinheiro para as emendas do deputado. Boa parte dessas emendas é para favorecer a saúde privada, é para favorecer instituições que ganham dinheiro com negócio, lucram com o negócio da saúde. Né? E essa política é o fato de que no país a gente tem um salário miserável, né? Manja, comprar um pacote de arroz por semana para uma família operária, que o arroz e o feijão é a comida básica, só isso aí vai quase 10% do salário mínimo. 10% do salário mínimo. Né? O arroz, o feijão e óleo já vai aí uns 20% do salário mínimo. A cesta básica, né, segundo o Diese, uma família trabalhadora de 4 pessoas precisa de 3 cestas básicas, né, e o salário mínimo só dá para comprar 1,5. Quer dizer, é óbvio que essa política não adianta discurso, não adianta fazer demagogia, não adianta dar tapinha nas costas do Lira, não adianta falar que está tudo bem porque mandou para a Câmara uma lei da igualdade entre homens e mulheres, entre brancos e negros. E a realidade? Tem que mudar a realidade. A realidade, é claro, só pode se mudar com luta, né, com enfrentamento contra essa situação. Né? Não é dando tapinha nas costas, não é dizendo, fazendo campanha de que está tudo bem. Né? E se nisso nós estamos de acordo com o que disse o experiente político, né, o Requião, que é um político nacionalista, ligado tradicionalmente à própria política burguesa. Se o Lula não se amparar no povo, na mobilização popular, né, é óbvio que o prestígio... A direita está preparando uma cama de prego para o Lula. Né? Veja aí o caso das eleições municipais. E o PT e a esquerda estão aceitando essa política, se rendendo, abandonando, inclusive, a perspectiva até de intervir nas eleições. É uma política capituladora e as consequências, né? A gente sabe que as pesquisas são manipuladas, mas o que nós estamos vendo aí, né? E essa semana nós temos que aprender também do que aconteceu nos Estados Unidos. A política de perseguição judicial, qual foi o resultado? O Trump está lá, absolvido praticamente pela justiça, com a sua candidatura válida, e está com o pé nas costas para ganhar a eleição. Se tudo continuar do jeito que está, com o governo Biden, né, que é o governo da indústria de armas, dos bancos, mesmo com o apoio da esquerda, porque também não adianta o apoio da esquerda, vai ganhar o Trump as eleições. Né? Vai ganhar o Trump diante do governo falido, fracassado, que é o governo Biden, o governo da guerra, né? O governo do ataque aos trabalhadores, do corte dos investimentos na saúde, dos investimentos em armas, né? Do investimento em ataque aos povos oprimidos. Então, tem que definir uma política, né? E, com certeza, o problema está longe de ser a Palestina. Né?
O que está faltando para o governo Lula é olhar o que está acontecendo na Palestina e dizer assim: sem luta não tem vitória. Sem luta, com a política de conciliação, a política do governo do PT à esquerda é a política do governo da Palestina. O governo da Palestina conciliou, traiu o povo, aceitou tudo que é tipo de acordo contra o povo palestino, disse que ia chegar a um acordo, um entendimento, uma conversa com o governo dos Estados Unidos. Teve ex-dirigente combativo, foi até revolucionário por um período, né, do movimento de libertação da Palestina, e recebeu o prêmio paga-pau do imperialismo, o prêmio Nobel da Paz. Né? Tamanha puxação de saco, a colaboração com os inimigos do povo palestino. E olha no que deu. Está aí o povo palestino trucidado, e o único caminho está sendo mostrado pela resistência palestina é a luta, é a mobilização, que não foi feita lá atrás, né, em condições políticas melhores, tem que ser feita agora, né, numa situação e, logicamente, o povo aprendeu com essa experiência, está superando essa direção conciliadora, né, está voltando as costas para a Fatah, né, para aqueles que traíram a causa palestina e a luta do povo. Bom, a gente vai em frente, né?